Nós vemos falando já sobre a parábola do semeador há algumas semanas. We've been talking about the parable of the sower for a few weeks now. Então, primeira vez nós falamos sobre a semente que caiu à beira do caminho. So the first time we talked about the seed that fell next to the road. O que aconteceu com essa semente? What happened to this seed? A Bíblia diz que essa semente caiu à beira do caminho The Bible says that the seed fell next to the road, e os pássaros comeram essa semente. and the birds they ate that seed. E Jesus, na interpretação da parábola, disse que os pássaros era o maligno. And Jesus, when he interpreted the parable, he said that the birds that ate the seed, they are the devil, the evil. E nós falamos bastante sobre isso porque é uma preocupação grande que temos. And we talked a lot about that because that's something we're very worried about. Porque ali no texto diz que a semente já estava no coração. Because the passage says that the seed was already in the heart. E diz que a semente é a palavra de Deus. And it says that the seed is the word of God. Mas antes que essa semente nascesse, But before the seed would grow, o inimigo vem e come a semente. the enemy would come and eat that. E a semente não nasce. And the seed would not be born. Nem chega a nascer. Would not even be born. E isso é muito preocupante. And that is very E concerning. cuidado para que isso não aconteça na sua vida. And pay attention so that that won't happen to you in your life. A segunda mensagem foi sobre a semente que caiu num terreno cheio de pedras. And the second message A segunda mensagem was about the seed that fell in the soil with a lot of rocks. E então essa semente nasceu. So and the seed did grow. Nasceu rápido. Was very fast. Mas quando chegou o momento de crescer, but when it was really, it was born, but it was time to grow. O sol veio sobre esta planta. The sun came into the seed. Mas ela não conseguiu sobreviver. And the seed could not survive. Por quê? Why? Porque não tinha raiz. Because it did not have roots. As pedras não permitem a raiz crescer. The rocks would not let the roots grow. E uma das coisas que eu mencionei aqui, quero repetir. And one of the things that I mentioned here, I'd like to repeat. Nós precisamos deixar com que a palavra de Deus We need to let the word of God quebrarem as pedras. We need to break the rocks. Para que essas raízes alcancem o rio de Deus. So those roots will reach the river of God. E na Bíblia a figura do rio é o Espírito Santo de Deus. In the Bible the figure of the river is the Holy Spirit of God. Aquele que tem as raízes na palavra de Deus, profundas no rio de Deus. The ones that have the roots deep in the word of God. Mesmo que venha o sol, even if the sun comes, as suas folhas continuam verdes. The leaves will remain green. E o seu fruto não para de produzir. And it will keep bearing fruit. Porque as suas raízes estão no rio de Deus. Because the roots are in the river of God. Onde estão as suas raízes? Where are your roots? Continuando a parábola hoje. So we continue with the parable today. É a última palavra nesta parábola. It's the last message we're going to have in this parable. Vamos falar acerca dos espinhos que Jesus falou. We're going to talk about the thorns that Jesus talked about. Eu intitulei essa mensagem Os espinhos que sufocam a nossa vida. And I titled this The Thorns That Suffocate Your Life. Uma das coisas que eu quero mencionar que é muito importante. And one thing I want to mention that's very important. É que essa mensagem é para todos. This message is for everyone. Essa mensagem é para crianças. This message is for kids. É para adolescentes. For teenagers. Para adultos. For adults. Porque é a palavra de Deus. Because it is the word of God. Mas essa palavra é também para pessoas que ainda não são chamados crentes ou cristãos. But this word also is for the people that are not believers, Christians. Ou para cristãos também. Or for people that have accepted Christ. Principalmente para cristãos. Even more important to Christians. Então acompanhe a leitura do texto comigo. So let's go ahead and follow the passage with me. Mateus 13, versículo 3, versículo 7 e 22. Matthew 13, 3, 7 and 22. Primeiro em português. First in Portuguese. Versículo 3 de Mateus 13. In verse 3 of Matthew 13. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Aí o versículo 7 diz: Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E o versículo 22, na explicação, o que foi semeado entre os espinhos,
é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação ou a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. He told them many things in parables, saying, a farmer went to sow his seed. On 7 it says, other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. In 22, the seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. Que Deus abençoe a sua palavra lida nos nossos corações. May God bless His word in our hearts. Eu quero fazer uma comparação entre as três situações. So I'd like to make a comparison between the three situations. É muito importante a gente entender que a semente continua sempre sendo a mesma, It's very important for us to understand that the seed is the same here, porém com resultados diferentes. with different results. E os resultados dependem do solo em que a semente está. And the results, they vary depending on the soil that the seed is. Então a palavra de Deus não muda. So the word of God does not change. A palavra de Deus, a Bíblia diz, é ontem, é hoje, será eternamente a mesma. The Bible says the word of God is the same yesterday, today, and tomorrow. Porque a palavra de Deus é o próprio Cristo. Because the word of God is Christ Himself. Jesus disse, o céu passará, mas as minhas palavras não passarão. Jesus said the heavens will pass, but my words will not. Ele diz, a terra também passará, mas as minhas palavras não passarão. And said, earth will pass, but my words shall not. É muito importante a gente entender que, exceto no primeiro caso, It is also very important for us to understand it, with the exception of the first example, a semente chega a brotar. the seed actually grows, is born. Ela sai da terra. It leaves the soil. Mas em casos diferentes, ela tem resultados diferentes. In each case, it has a different result. Ou seja, a palavra de Deus é uma semente poderosa. So the word of God is a powerful seed. Ela chega a nascer em lugares cheios de pedras. It is capable of it's capable of sprouting even in bad soil. Ela é também apta para nascer em lugares cheios de espinhos. Also, it's capable of sprouting on a place filled with thorns. Mas muitas pessoas dizem, se a palavra de Deus tivesse poder, por que fulano ou por que eu estou dessa forma? But a lot of people may say, if the word of God is so powerful, why am I going through this or that person is going through that? O que nós precisamos entender é que nós é que somos a terra, nós é que somos o solo. What we need to understand is that we are that soil. E dependendo da nossa condição, And depending on our situation, essa semente vai produzir frutos ou não vai produzir frutos. that seed will bear fruit or not. O semeador também foi o mesmo. With the sower was the same thing. É muito importante a gente entender que o semeador aqui Very important for us to understand that the farmer here, representa os pregadores da palavra de Deus. he means that the people that are preaching the word of God. As pessoas estão em todos os lugares They are in many places pregando a palavra de Deus. preaching the word of God. Estão pregando nas igrejas, They're preaching at church, estão pregando nas on ruas, the streets, na televisão, on television, no rádio. radio. Às vezes, agora eu vinha conversando com uma pessoa I was talking to someone recently, e estávamos falando de Hollywood. and we're talking about Hollywood. Hollywood é uma avenida muito movimentada na Califórnia, Hollywood is a very busy avenue in California, onde se vende fantasias. where they sell fantasy Fantasias customs, dos filmes. customs from movies Não, seja fantasias mesmo, não costumes. or dreams. They sell dreams, like movie dreams. As pessoas são iludidas com as coisas que se apresentam ali. So people are lied to with the things they sell there. As pessoas assistem um filme People they watch movies e eles começam a sonhar com Hollywood. and they start dreaming about Hollywood. Mas lá em Hollywood And there in Hollywood, tem tudo que não presta. they have all the things that are not worthy. Existem pessoas procurando pessoas para a prostituição. They have people seeking prostitutes, E existem pessoas oferecendo prostituição. and there are prostitutes there. Existem pessoas usando drogas e pessoas vendendo There are drogas. people using drugs, selling drugs. Existem pessoas comprando drogas. There are people buying drugs. Existem pessoas, mendigos que não têm o que comer naquele lugar. They're homeless with people that have nothing to eat. Ou seja, são lugares de paradoxos. So it's a place with a lot of paradox. Mas ali também
existem cristãos anunciando o evangelho. But also there you see Christians preaching the word. Eu vi pessoas anunciando o evangelho. I saw people there preaching the gospel. Ou seja, pessoas semeando a palavra. So there are people planting the seed. Mas é interessante que você pode ver nessas figuras, But it's very interesting because you could see in their faces. e nessas figuras de semeadura. Not in their faces. E nessas figuras de pregação. So we can see on those examples of people preaching A mesma coisa que nós vemos na parábola do semeador. the same thing we see here in the word of the sower. A semente sendo semeada em todos os lugares, The seed being planted everywhere em solos diferentes, in different soils, situações diferentes, different situations. mas os pregadores são sempre os mesmos. But the preachers are all the same. E a palavra, a semente, é sempre a mesma. In the word, the seed is always the same. Mas Jesus fala que nesse terceiro exemplo que nós estamos falando, But in this third example that we're going to be talking about, Jesus says, ele diz que uma parte da semente caiu entre os espinhos. some of those seeds, they fell in thorns. E o que são os espinhos? And what are those thorns? É muito importante a gente fazer essa pergunta. And it's very important for us to make this question. Eu fiz questão de pregar essa palavra dividida em 3 partes. And I made a point to preach this in three different points. Porque às vezes nós nos apegamos a um ponto Because sometimes we hold to one point e esquecemos os outros pontos. and we forget the others. Hoje é o dia dos espinhos. So today we're talking about thorns. O que são esses espinhos? So what are those thorns? É muito importante a gente ver o que Jesus falou. It is very important for us to see what Jesus said. Ele citou 2 coisas. Because he mentioned 2 things. A primeira coisa, ele diz, os cuidados deste mundo. So the first thing he says, the cares of this world. Ou seja, o que são os cuidados deste So mundo? what does that mean, the cares of this world? Os cuidados deste mundo são iguais para todos So nós. the cares of this world is the same for each one of us. Eu poderia citar alguns aqui. I could mention some. Para algumas pessoas, o cuidado deste mundo é cuidar da casa. So for some people, the worries of this world it's to take care of their house. Às vezes a mulher quer cuidar da casa, limpando, cuidando, organizando. The wife may want to clean, fix the house. O homem às vezes quer consertar a casa. The man wants to go ahead and repair something. Ele quer sempre estar com a sua casa bem arrumada, bem He preparada. wants to have the house ready. Para outras pessoas é cuidar do carro. For other people, the worry is to take care of the car. Gasta horas, dias cuidando do carro. They spend hours, days taking care of their car. Às vezes a sua casa está toda desorganizada, mas o carro está impecável. Sometimes your house is a complete mess, but your car is impeccable. E eu já vi muitas dessas coisas. And I've seen that a lot. Para outras pessoas é o trabalho. For some other people, it's their work, their job. Ele dá a sua vida pelo trabalho. They give their lives to their job Porque ele gosta de trabalhar. because they like to work. Não existe nada errado em gostar de trabalhar. And there's nothing wrong to like your job, to like to work. Mas nós precisamos entender até que ponto essas coisas são uma bênção ou deixam de ser uma bênção na nossa vida. But we need to understand to the point where those things are blessed and they stop being a blessing. Talvez o in your life. preguiçoso acabou de pensar, quero Right. ficar livre do trabalho então, I pastor. think the lazy person now thought, you know what, I don't want to work then. Outras pessoas é lavar roupa. And for some people it's to wash their clothes. Ou para outras pessoas é cuidar do filho ou dos filhos. For some other people, their worry is to take care of their children. Para outra pessoa, ele se preocupa tanto em levantar cedo que ele nem consegue dormir direito. For some people, they're so worried about waking up early that they barely sleep. Ou se ele está num lugar, ele não consegue desfrutar o lugar que ele está Or if they're na noite anterior. or if they're at some place the night before, Ele não consegue desfrutar o seu momento ali, he cannot enjoy his moment there porque ele já está preocupado, chateado e com raiva porque tem que levantar no outro dia. because he's already concerned and upset because he has to wake up the next day. Para outras pessoas é levar o filho na escola. For other people, they have to take their child to work school. Esses são alguns dos exemplos dos cuidados dessa vida. Those are just some of the things, some of the cares that we have, some of the worries that we have in this world. Todos nós temos que trabalhar, não temos?
each one of us have to work, right? Estudar, We have to study, se preparar, get ready, fazer as coisas que devemos fazer. do the things we need to do. Mas tem uma coisa que eu quero que você coloque no seu coração nessa noite, There is one thing I want you to put in your heart que são this as night, palavras de Jesus. and the words of Jesus. Estas coisas podem se tornar espinhos na sua vida. Those things, they can become thorns in your life. A segunda coisa que Jesus, antes de mudar para a segunda coisa, eu quero fazer uma outra pergunta para você. So before we go into the second thing, I would like to ask you a question. Qual é a prioridade que nós damos para estas coisas? What is the priority that we give to those things? Como nós lidamos com isso How do we deal diante da necessidade de frutificar? before the responsibility that we have to bear fruit? Você já chegou a perguntar para você mesmo? Have you asked that question to yourself? Você consegue pensar quando algo começa a te atrapalhar a ter comunhão com Deus? Can you think, can you realize when something starts disrupting your relationship with God? Algumas pessoas é a televisão. For some people, it's the TV. Ele gosta, ele ama assistir televisão. They just love watching TV. Ele assiste todas as They séries watch all series, e fica com raiva enquanto a nova série não sai. and they get upset why they have to wait for the new series. Mas ele não consegue gastar tempo na sua comunhão com Deus. So he cannot spend time with his fellowship with God. Essas coisas tomam a tua mente Those things, they take your e mind fazem você escravos dela. and make you a slave of it. Tem pessoas que são viciadas na internet, There are people that are addicted to the internet, nas redes in sociais. social media. Essas coisas se tornam espinhos na sua vida. Those things, they become thorns in your life. A segunda coisa que Jesus fala, So the second thing that Jesus says, ele coloca a sedução das the riquezas. seduction, the deceitfulness of riches. Nesse caso, eu acho muito interessante So in this thing I think it's very que interesting, lá no versículo que Jesus fala, because there's a verse that Jesus says que quando os espinhos cresceram, that when the thorns grew, presta atenção, você já prestou atenção nessa expressão? Quando os espinhos so cresceram, pay attention to this expression that when the thorns grew, é que sufocam a palavra. that's when it suffocates the word. Os espinhos sempre estarão ali. The thorns are always there. Ninguém se livra do trabalho No one can get rid of their work ou de algumas outras coisas. or all the different things. Mas nós precisamos cortar os espinhos antes que eles cresçam. But we need to cut the thorns before they grow. E nesse ponto eu acho muito interessante, And this point I think is very interesting, porque todas as pessoas que eu conheço, because everyone that I know até hoje, to this day, cristãos inclusive, ou na maioria, Christians in the majority, nunca assumiram they never assumed que eles estão em busca de riquezas. that they are seeking richness. Você conhece alguém do seu círculo que confessa que está buscando riquezas? Do you know anyone around you that confess they am seeking riches? O grande problema é que eu vejo aqui Jesus usando a expressão sedução das riquezas. It's very the problem here. I see Jesus using the word seduction, deceitfulness of richness. Nós temos, na nossa carne, nós temos um desejo pelas coisas materiais que é insaciável. We have a desire in our flesh for material things that is insatiable, Com raras exceções. with very few exceptions. Nós nunca estamos satisfeitos. We're never satisfied. Quem aqui tem um celular por 3 anos, o mesmo celular, Who in here, merece um aplauso. whoever in here has a cell phone that's 3 years old Merece um aplauso. Ok? deserves praise. Talvez você não trocou o seu celular, Maybe you didn't change your cell phone. mas talvez a sua paixão seja outra. Maybe your passion is something else. É ou não é verdade? Isn't that true? Eu não ligo muito para celular, I don't care about cell phones much, mas eu dou valor a outras coisas. but I give value to other things. Todos nós, eu não estou dizendo que uns são melhores do que os outros. I'm not saying that some people are better than the others. Se você é humano, If you're human, se você nasceu nesse mundo, if you're born in this world, você tem a natureza pecaminosa you have a sinful nature, e você tem esse desejo insaciável. and you have this desire, unquenchable. É
É muito importante a gente entender isso. Porque você não consegue controlar esse desejo It's enquanto very important for você... us to understand this. Você não consegue controlar esse desejo enquanto você não reconhece que você tem esse Because you desejo. cannot control this desire if you don't recognize it. Nós ganhamos um aumento de salário. Quem ganhou um aumento de salário aqui esse ano? Levanta a We mão. went ahead and Maravilha. had a paycheck increase. Que maravilha. Como você ficou quando So recebeu how esse did you aumento? feel when you got Como a você se paycheck sentiu? increase? Como você se sentiu, Cris? How did you feel, Chris? Ficou feliz? You're happy? Satisfeito? Satisfied? Ok. Será que daqui a 3 anos você vai estar satisfeito com esse aumento que você teve Do esse you ano? think that 3 years from now you're going to be satisfied with the raise that you got this year? Claro que não. Of course not. Nunca é suficiente. It's never sufficient. Casa, uma casa, House, você sonha com aquela casa, you dream with that house. você trabalha por aquela casa. You work so hard for a house. Quando você conquista aquela casa, When you finally get that house, depois de 1 ano, 2 anos, talvez no máximo, after 1, 2 years at the most, você dirigindo seu carro passa em frente a outras casas, mais bonitas do que a sua. you're driving with your car by other houses more beautiful, Nossa, mas eu ficaria muito bem morando nessa casa. and you think, it would look really good leaving this house. Você comprou um carro, You bought a car, fica feliz com seu novo carro. you're all excited about your new car. Daqui 1 ano, talvez, no máximo, 1 year at the most, você começa a olhar na rua, nossa, mas aquele carro é bonito. you start looking at the street and think, oh, look at that car, it's so Você beautiful. começa a se imaginar dentro do carro, And you start to imagine yourself on the other car, dirigindo aquele carro, driving that other car, chegando na igreja com aquele carro. arriving to church with that car. Nossos irmãos iam olhar para mim assim. Brothers and sisters, they would look at me. Isso acontece com pastores também. And that happens with pastors too. Os pastores compram um carro novo, Pastors, they buy a new car. a primeira coisa que ele quer fazer The first thing he wants to do, é ir com o carro novo para a reunião de pastores. it is to go to with his new car to the pastor's meeting. É verdade. Minha vida de pastor toda, eu vou em reunião de pastor o tempo todo. My entire life, I've been to pastors' meetings. Se ele comprou um celular novo, ele If he bought a new cell, puxa o celular assim, põe na mesa. he gets his cell phone and puts right on the table. Eu me lembro de falar mal dos pastores um pouquinho agora. Okay, I'm just going to say a few things about pastors now. Me lembro, eu ia numa reunião de pastores, essa era incrível. I remember I was going to a pastor's reunion meeting. E então começou a surgir aqueles pages, né, que eles escreviam com assim, como se estivesse escrevendo num caderno. That we start getting those devices that you would go ahead and write as if you were writing. E eu with tô your- lá com um bloquinho de papel, uma caneta, né? And I was there writing on a notepad with my pencil. Aí vem um dos pastores e tira um equipamento daquele e começa, né? And a pastor comes and takes one of those devices and starts writing. E aí eu já quis quase esconder o meu pedaço de papel. And here I almost hid my little notepad. Eu comecei a orar, Deus, eu queria tanto um desses, Senhor. And I started praying, Lord, I Deus, want so much something like that. eu não sou abençoado, Senhor. Como é que é esse Why am I negócio? not blessed like that? Por que ele é mais abençoado do que eu? Why is he more blessed than I am? Ou seja, são seduções. So those are seductions. Os comerciais na TV mostram coisas que você deseja para você. The TV ads shows things that you need to desire. E você ganha muito bem, mas de repente você já acha que não está ganhando muito bem. No, and you get paid really well, but all of a sudden you start thinking that you don't get paid well. Eu quero dizer para você, You isso know? tudo é um engano. And I want to tell you, this is all a lie. Isso tudo é vaidade. This is all vanity. Vaidade da alma, vaidade do ser humano. Vanity of the soul, vanity of every human. Você precisa de uma casa? Precisa. You need a new house? Then yeah, you need a new house. Você precisa de uma casa. You need one house. Você não precisa 2 casas para ser feliz, precisa. You don't need 2 houses to be happy, Você right? pode fazer um plano de aposentadoria, não tem problema. You can go ahead and make a retirement plan. There's no problem with Mas that. você só consegue morar em uma casa. But you can only live in one house.
Você só consegue dirigir um carro. You can only drive one car. Você não vai ser feliz porque tem um tablet ou um celular novo. You're not going to be happy because you have a new cell or a new tablet. O seu casamento continua o mesmo. Your marriage is going to remain the same. Tem gente que troca de carro, troca de casa, There are people that change cars, change house, tentando ser feliz. trying to be happy. Mas quando ele cisma que o problema da infelicidade dele é o cônjuge, a esposa ou o marido, acabou. But when they go ahead and get stuck, that the reason they're so unhappy is their spouse, that's it. Quer trocar de esposa, They go ahead and change spouses too. quer trocar de marido. You change wife, change husband. Misericórdia. Have mercy. Isso é engano do coração. That is a lie of your heart. Você crê nisso? Do you believe this? Por mais que nós tenhamos boa intenção, As much as goodwill we may have, nós devemos lembrar que o nosso coração é enganoso. we need to understand that our heart will trick us. Nossa natureza é pecaminosa. Our nature is sinful. Deus é aquele que olha, Ele sonda os nossos corações. God is the one that seeks our heart. Olha o que esse texto diz em Jeremias Look what this 17, passage 9. says in Jeremiah 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Duas coisas. So two things here. Enganoso Deceitful é o nosso coração. is our hearts. Nós pensamos que o que o nosso coração quer é o certo, We think that what our heart wants is the right thing, mas não é. but it's not. Porque quem deve guiar a nossa vida é o Espírito Santo de Because who Deus. has to guide our life is the Holy Spirit of O God. coração é corrupto. The heart is deceitful, it's Ou, corrupt. ou seja, o coração muda de acordo com o ambiente. So the heart will change according to the circumstances. Isso é corrupção. So that is corruption. O desejo That desire, é enganoso. it is deceitful. O desejo do coração é mentiroso. The heart's desire is deceitful. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida financeira, irmãos. We need to be very careful with our financial life. Não podemos ser dominados pelo dinheiro e nem pela falta do dinheiro. We cannot be dominated by money or by the lack of. Entende quando eu digo isso? Do you understand when I say this? Porque o crente pobre, Because the poor Christian, ele pensa que ele é amaldiçoado porque não tem dinheiro. he may think that he's cursed because he doesn't have money. E ele pensa que ele tem que procurar mudar essa situação And he thinks he needs to do things to change that situation a qualquer custo. at any cost. E isso é uma mentira do diabo. And that is a lie of the devil. Porque nosso tesouro está nos céus. Because our treasure is in heaven. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. The Bible says that we are heaven citizens. Aqueles que querem buscar The ones that want to seek a riqueza richness, está em grande perigo. they are in great danger. Olha o que diz a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 10. See what the Bible says in 1 Timothy 6 to 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada temos trazido para este mundo, para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e muitas concupiscências, muitos desejos insensatos e perniciosos, esses desejos, os quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se traspassaram, ou a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Veja a versão em inglês. In English it says, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing to the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we'll be content with that.
Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Essas duas coisas não combinam. So those two things, they do not combine. Fé em Deus Faith in God e confiança nas riquezas. and trust in richness. Vocês devem estar pensando que eu sou contra ser rico. So you may think that I'm against people that are rich. Eu não sou contra. I'm not against. O problema é quando o dinheiro se torna um espinho na sua The vida. problem is when money becomes a thorn in your life, Ou o desejo por mais dinheiro. or the desire to have more money, Ou a busca incessante pelo vil metal, pelo dinheiro. the non-stop for that money, non-stop search for that money. Por isso você deixa a sua família de lado So you leave your family on the side, em busca do dinheiro. seeking money. Você deixa a sua igreja de lado porque tem que cuidar do dinheiro. You leave the church aside because you need to go after money. Não pode fazer nada para Deus porque está muito ocupado You buscando dinheiro. You can't do anything for God because you're too busy seeking money. Você pensa que se você deixar de trabalhar You think if you stop working algumas horas, a few hours, isso vai te empobrecer. that's going to make you poor, Você está enganado. and you're wrong. Porque quem cuida de nós é o Senhor. Because the one who takes care of us is the Lord. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar The Bible says, seek first the kingdom of God e a sua justiça, and his justice, e todas estas coisas vos And serão and acrescentadas. all the other things will be added to you. Tem gente que diz assim: pastor, não é você que paga minhas contas. There are people that tell me, no, pastor, you're not the one that pays my Não bills. sou eu mesmo, não. You're right, I'm not the one that pays it. Pastor, se eu não trabalhar, o senhor não vai vir fazer nada aqui pagar meu aluguel. Say, pastor, no, if I don't work, you're not going to come here and pay my rent. Grande problema é se você tiver confiado em mim, no pastor. It is a big problem if you trust in me, the pastor. Sua confiança tem que ser no Senhor. Your trust has to be in the Lord. Como diz o texto, As the passage a says, vida com Deus, the life with God, com satisfação, with satisfaction, é uma contentment, fonte de lucro. it's a fountain of profit. Você não trouxe nada para esse mundo e não vai levar nada You did dele. not bring anything to this world, and you're not going to take anything with you. Como diz o texto, muitos que estão buscando riquezas se desviaram da fé. As the passage said, many have been seeking money, have wandered away from faith. O grande problema nosso, irmãos, A big problem that we have, é o lugar que as riquezas ocupam na nossa vida. it is the place that those richness they take in our life, E o que nós fazemos para mantê-las. and what we do to maintain. Por que eu digo isso? So why do I say this? Porque tem muitas pessoas ricas que servem a Deus, não tem, irmãos? Because there are a lot of people that are rich that serve God, Tem ou não tem? isn't it? Eu conheço um monte de rico que serve a Deus. I know a lot of rich people that serve God. Na Bíblia nós temos um grande exemplo. In the Bible, you have a great example. Por exemplo, quando Jesus estava carregando, depois que Jesus foi morto, estava na cruz, When Jesus after the cross, a Bíblia fala de um homem chamado José de Arimateia. the Bible says about a man called Joseph, Esse homem era muito rico. and this man was very rich. E ele foi lá e pediu para Pilatos para entregar o corpo de Jesus para ele, And he went to Pilatus and asked for the body of Christ, para poder sepultar o corpo de to go Jesus. ahead and bury the body of Christ. E ele concedeu, Pilatos concedeu. And he allowed. E ele foi lá, tirou o corpo de Jesus da cruz And he went there, he got the body of Christ from the e cross, sepultou em uma tumba nova, 0 quilômetro. and he put on a brand new tomb. Quem é que podia fazer isso? Who could do that? Quem era rico. Only people that were rich. Acho isso maravilhoso. I think that is wonderful. Ele era rico, He was rich, mas ele não era um homem, vamos dizer, ambicioso, he was not. avarento, obrigado. Okay, yeah, that's better. Yeah, he was a rich man, but he was not greedy. Ele era um homem que temia a Deus.
he was a man that feared God. A Bíblia diz que ele era um discípulo de Jesus. The Bible says that he was a disciple of Jesus. Existe um outro que era também discípulo de Jesus, There was another one also that was a disciple of Jesus chamado Barnabé. called Barnabas. Era rico. He was very rich. Sabe o que foi que ele fez? Do you know what he did? Quem sabe o que Barnabé fez? Levanta Who a knows mão. what he did? Irmãos, ele vendeu uma das suas propriedades He sold one of his properties. e trouxe o dinheiro para a igreja He brought the money to the church para ser distribuído entre os to pobres. be distributed among the poor. Que coisa incrível! What an incredible thing. A Bíblia diz que, sabe por que chamavam ele de Barnabé? Do you know, the Bible says, know why they called him Barnabas? Sabe o que significa Barnabé? Do you know what the name means? Quando você vê na Bíblia qualquer nome de pessoa que começa com bar, e não estou falando do bar de bebida, And when you see in the Bible, any name that starts with bar, B-A-R, esse prefixo significa filho. this prefix means a son. E no caso, Barnabé significa filho da consolação. So it means a son of the consolation. E não é que a mãe dele se chamava Consolação, And não. it's not that his mom's name was Consolation. É que ele tinha o dom de consolar as It's pessoas. because he had that gift to come to comfort people. E uma das formas que ele fazia isso, And one of the things that he did, uma das One of the ways formas he que did. ele fazia isso, era distribuir, era abençoar os pobres da igreja. and one of the ways he did to comfort people was to bless the poor in the church. Ou seja, ele cumpria um propósito com a vida que ele tinha. So he fulfilled the purpose with the life that he had. Ele frutificava com as He riquezas. bare fruit. Ele deixou tudo e foi fazer uma viagem missionária com o apóstolo Paulo. He left everything he had and went to do a missionary trip with Paul. Ele não permitiu que as suas riquezas se tornassem um espinho na sua vida. He didn't let the riches would become a thorn in his life. Mas ele servia a Deus com a sua riqueza. But he served God with his money. O grande problema é que nós queremos então todos ser Barnabés. So the great problem is we all want to be like him. E nos esquecemos que Jesus disse: And we forget that Jesus said, os pobres sempre terão convosco. the poor will always be amongst you. Se todos fossem ricos, onde estariam os pobres? If everyone was rich, where would be the poor? Se você é um rico, lembre-se de uma coisa: If you're rich, you need to remember something. é sua responsabilidade abençoar os outros. It is your responsibility to bless others. Mas se você é pobre, But if you're poor, saiba de uma coisa: know something. você está no lugar de ser abençoado. You are in the place to be blessed. O que você prefere? What do you prefer? Pastor, eu prefiro ser rico e abençoar. And some people may say, I prefer be rich and bless. Mas você não people. sabe o quanto é difícil abençoar But you do not know how difficult it is to bless por causa others do coração. because of your heart. O coração amarra. Because the heart will just tie you up. Você vai abençoar uma pessoa, You go to bless someone, o Espírito Santo fala: abençoa ele. the Holy Spirit tells you, bless that person. Aí o coração humano diz: mas Senhor, ele é um preguiçoso. But the human heart says, no, he's lazy. Ele não merece. He doesn't deserve. Ele é pobre porque não trabalha. He's poor because he doesn't work. Fugiu da escola. He left the school. Você julga a pessoa de ponta a ponta. You judge the person completely. Nós não estamos nessa posição, meus irmãos. And we are not in that position. Nós precisamos entender que We need- nós precisamos frutificar para Deus. We need to understand that we have to bear fruits to God. Se eu não estou conseguindo ser frutífero para If Deus, you cannot bear fruits to God por causa daquilo que eu tenho, because of the things that I have, eu preciso rever a minha posição. I need to see where I am again. Qual é o problema de não frutificar? What is the problem of not bearing fruit? Qual é o problema de não frutificar, irmãos? So what is the problem of not bearing fruit? Olha o que diz em João 15, versículo 2. See what the Bible says in John 15:2. Preste atenção. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele, diga-se Deus, o corta. It says,
he cuts off every branch in me that bears no fruit. Esse texto Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira, eu sou o lugar onde produz as uvas. In this passage, Jesus is saying, I am the tree of life that gives you the vine of life. Vocês são os ramos. And you are the branch. Diga comigo, eu sou um ramo. And say, I'm a branch. Say with me, I'm a branch. Na figura da videira, In this analogy of the vine, Jesus é o tronco Jesus is the trunk, e nós somos as varas. and we are the branch. É onde as uvas nascem. That's where the grapes are raised. Dar fruto significa frutificar para Deus. So to bear fruits is to bear fruits for God. Jesus diz, o meu pai é o agricultor, é o que cuida da vinha. So Jesus said that God, my Father is the farmer that cares for the vine. E diz que aquele que estando em Cristo não dá fruto, não frutifica, It says that one that is in Christ and does not bear fruit, o pai vai e corta. the Father goes and cut him off. Mas aquele que dá fruto, But the one that bears fruit, ele diz, ele limpa he cleans, he prunes, yeah. para que dê mais fruto. So we'll give more fruit. O que nós precisamos? So what is it that we need? Talvez você faça a seguinte pergunta naturalmente: o que é o fruto? So we may naturally ask, what is the fruit? Mais um texto para você entender. One more passage for you to understand. Nesse texto, os discípulos In this passage, the estavam disciples, conversando com o Senhor they were Jesus. talking with the Lord Jesus. Depois que eles voltaram de ter ido buscar comida para Jesus. After they went and to look for food for Jesus. Jesus estava perto de uma cidade chamada Sicar, em Samaria. Jesus was close to a city called Sychar. E aí Jesus conversou com uma mulher chamada mulher samaritana. And he was talking to a Samaritan woman. E ele então começou a se revelar para essa mulher. And he started to reveal himself to that woman. E essa mulher foi na cidade chamar as pessoas da cidade para conhecer o Messias. And that woman went back to his city and to look for people to see Jesus. E quando então nesse momento os discípulos chegam com a comida, So at this moment, the disciples are coming with the food, e Jesus não quis comer. and Jesus did not want to eat. Então os discípulos no versículo 31 diz: "Mestre, come!" So the disciples in verse 31 says, Master, eat. E ele disse: "Uma comida eu tenho para comer, And he said, I have a food to eat que vocês não conhecem." that you do not know. E aí os discípulos começaram a se perguntar uns aos outros: será que ele já comeu? So the disciples start asking that maybe he ate already. E Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. So my food, it is to fulfill the will of my Father and to realize His work. Veja bem uma coisa. Jesus então na mesma conversa ele diz: So Jesus in the same conversation, he said, vocês estão dizendo que ainda falta 4 meses para a colheita. you were saying that there is still 4 months for the harvest. Mas eu digo para vocês, levantem os vossos olhos. But I tell you, go ahead and pay attention, raise your eyes. Os campos estão brancos, estão preparados para a colheita. The fields are ready for the harvest. É isso que nós precisamos entender. And that is something we need to E aí no understand. versículo 36, And on verse 36, olha o que Jesus diz: see what Jesus says. o ceifeiro recebe desde já a recompensa, The farmer receives now the reward, e ele entesoura o seu fruto para a vida eterna. and he's saving his fruit for the eternal life. Eu quero que você preste atenção neste versículo, porque aqui está a chave. I want you to understand this verse because this is the key. No versículo On 36. verse 36. Para que serve o fruto? So what is the fruit for? O fruto serve para você acumular riquezas nos The céus. fruit is so you accumulating riches in heaven. Ou seja, quando você trabalha na obra de Deus, So when you work in the work of the Lord, como Jesus respondeu para os discípulos, as Jesus answered the disciples, ele disse: a minha comida é fazer a vontade de Deus, my food is to do God's will. fazer a vontade de Deus To do God's will e realizar a sua obra, and to realize completar a His sua work, obra. to complete His work. E ele disse: eu coloco isso
em prioridade I place that as a priority, até na frente da minha comida. even ahead of my food. É isso que eu quero que você entenda, o que é a prioridade. That's what I want you to understand. What is the priority? A prioridade de Jesus era fazer a obra de Deus. The priority of Jesus was to do God's work. E Jesus está estabelecendo um exemplo para nós. And Jesus is giving it as an example. Nós estamos em uma campanha de jejum e oração, We are going through a campaign of prayer and fasting. mas muitas pessoas não deixam de comer, But a lot of people not stop eating. não oram, They do not pray. não buscam a face do Senhor, They do not seek the face of the Lord. porque colocam as suas coisas pessoais em primeiro lugar. Because they place their personal things in first Os place. cuidados dessa vida The worries of this life e as riquezas, And the- a sedução das and the riquezas, seduction of the riches. a busca pelas coisas materiais. Seeking the material things. E não podem apartar um momento para jejuar. And they cannot save a moment to fast. No momento em que Jesus ia comer, In the moment when Jesus was to eat, que todos esperavam que ele fosse comer, everyone was expecting him to eat. ele já não quis mais comer. He didn't even want to eat anymore. Ele queria aguardar ansiosamente o momento de conversar com os samaritanos. He was very anxious for that moment to share with the Samaritans. Nós não podemos deixar que as coisas deste mundo se tornem um espinho para nós. We cannot let those things in this world to be thorns in our lives. Talvez você pense, mas eu não sou um grande evangelista. And maybe you think, you know what, I'm not a great evangelist. Não importa, It doesn't matter. porque para frutificar para Deus, Because to bear fruits for God, Deus te capacitou com uma quantidade. God gave you a capacity with a certain amount. A Bíblia diz que a Deus deu um talento, The Bible says that for some people he gave 1 talent. para outro deu 2 talentos, For others he gave 2. e para outro deu 5 And talentos. for others he gave 5. E diz o texto: And the passage says, a cada ele deu segundo a sua capacidade. and the passage says that to each one he gave according to their own capacity. A parábola do semeador, The parable of the sower. nós temos a figura da terra boa. We have the image of the good soil. Diz o seguinte: It says this, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100 por 1, ou a 100, a 60 e a 30 por 1. but the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop yielding 100, 60, or 30 times what was sown. Veja aí que temos algumas proporções. So see here that we have some different amounts. Produz a 100. One produced 100. De uma semente ele produz 100 plantas. So from one seed he yielded 100 plants Ou 100 sementes. or 100 seeds. Outro produz 60 de uma semente. Another one produced 60 seeds. Outro produz de uma semente, produz 30. And another from one seed produced 30. Eu quero só que você entenda uma coisa muito importante. So I want you to understand something very important here. Você está frutificando Are you bearing fruit? ou você está permitindo que os espinhos te sufoquem? Or are you letting the thorns suffocate you? Quais são os teus espinhos? What are the thorns in your life? Quais são os meus espinhos? What are my thorns? Para cortar os espinhos, To cut the thorns, para limpar a terra das pedras, to clean the soil of the rocks, é preciso determinação, we need determination, commitment. consciência. Be conscious. É preciso ser valente. We need to be courageous. É preciso tomar uma atitude. We need to take attitude, take action. Como está o teu tesouro nos céus? How is your treasure in heaven? Como podemos afirmar se somos uma boa terra? How can we affirm if we are good soil? Somente pelos frutos. Only by the fruits. Mostre os seus frutos. Show the fruits you have.
E você não precisará dizer que é boa terra, And you won't need to say that you are good soil, porque todos verão que você é uma boa terra. because everyone will see that you are good soil. Mas a questão não é as pessoas verem. But the issue is not for people to see, Pai vê, it's for the Father to Pai see. sabe The Father knows o que você está produzindo. that you're producing. Antes que todos caiam dormindo, vamos ficar de pé, So before everyone falls asleep, let's stand up, porque alguns já estão dormindo. because some are already sleeping. Mas eu não culpo vocês, estão muito cansados I don't blame you. I'm very tired dos cuidados dessa vida. of the worries of this life. Ainda bem que ninguém viu você dormindo, só eu And good thing that nobody saw you sleeping, just me e Deus. and God E você também viu, né? and me. Vamos orar ao Senhor. Let's pray to the Lord. Senhor Jesus, Lord Jesus, queremos frutificar para Ti. we want to bear fruits for you. Venha nos ajudar a ser uma boa terra. Can help us to be a good soil. Nós queremos, Senhor, estar na Tua presença. We want, Lord, to be in your presence. Queremos ser frutíferos, We want to bear fruits, frutos que permaneçam para a vida eterna. fruits that will remain for eternal life. Ajuda-nos a priorizar as coisas do reino de Deus. Help us to prioritize the things of God. E nos ajuda, Senhor, a negar a nós mesmos. And help us to deny ourselves. É o que nós te pedimos. It's what we ask you. Abençoa nossas vidas. Bless our lives. Que a Tua palavra seja, ó Deus, como algo que nos empurra para frente e não para trás. So that your word will be something that will bring us forward, Lord. Limpa a nossa vida das pedras e dos espinhos. Clean our lives of the rocks and the thorns. E guarda-nos do maligno. And save us from evil. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Você tem dúvidas sobre a vida cristã? Precisa de respostas e orientação? Quer saber mais sobre Deus e Sua palavra? Nós podemos te ajudar. Fale com o pastor. Teremos o maior prazer em ajudá-lo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Aprenda sobre a palavra de Deus e cresça espiritualmente.